Recentemente eu gravei uma aula sobre este livro aqui, ó, O Ato Criativo. É a primeira de um conjunto de aulas que eu fiz para o meu clube do livro e eu acredito que você vai usufruir demais dos insights. Esse livro aqui é cheio dos insights, cara, e tu tirou insight de todo lugar. O que eu fiz nessa aula? Eu peguei páginas fora de ordem e eu criei uma sequência de insights para te ajudar a colocar em prática uma ideia. E eu vou colocar essa aula para você assistir aqui agora sobre o livro O Ato Criativo. Você vai gostar muito, eu tenho certeza. Eu espero que você assista e me diga aqui nos comentários, por favor, o que você achou desta aula. Vamos nessa. E aí, como é que você está? Chegamos aqui para a primeira aula deste livro, O Ato Criativo, Uma Forma de Ser, de Rick Rubin. Vou tomar um cafezinho aqui. 7h07 da manhã neste momento. O que nós vamos fazer? Nós vamos passar um pouco pelo livro. Eu acredito que esse vai ser um vídeo, o primeiro de alguns. Confesso para você que quando eu comecei... Veja só, eu não vou ficar fazendo muito ou quase nada de análise sobre quem é o autor do livro. Eu não estou muito interessado nisso aqui no clube. Eu não olho muito essas coisas nesses livros que nós estamos tratando aqui. Por quê? Porque eu não acho que é necessário para o que eu quero retirar do livro. Então, eu não sei como que é a vida do Rick Rubin, quais são as coisas que ele acredita, mas ele é um cara bem doido. Deu para perceber pela imagem visual dele. E esses caras bem doidos, eles tendem a ser bons artistas, né? Então, eu comecei o livro achando muito engraçado muita coisa. E pensando assim, cara, nada a ver, hein? Nada a ver com o que eu penso. Mas, conforme eu fui avançando no livro, eu fui encontrando uma quantidade impressionante de pequenos insights, assim. Como se esse livro fosse um bom livro de consulta para você ficar mais criativo. Tanto que eu vou começar o livro aqui, ó, pela página 82, nem vou começar pelo começo. E nós vamos partir dessa página e depois voltar analisando um pouco do que eu li. Então ele diz assim, olha, escutar é suspender a descrença. Essa é a postura que você deve ter em todos os livros, em tudo que você faz, nessa aula, em todas as aulas que você assiste. Se eu não soubesse disso antes de ler este livro, nas primeiras 30 páginas eu teria abandonado. Por quê? Porque eu estava pensando assim, tá, isso aqui não tem nada a ver com o que eu penso, não tem nada a ver comigo, mas é assim que se estuda. Se estuda suspendendo a descrença. Eu estou aqui para ouvir tudo o que esse cara tem a dizer, para entender o ponto de vista dele e só depois de ter compreendido, tirar algum tipo de conclusão sobre verdade ou falsidade do discurso e se usa ou não na minha vida, ou se concordo ou discordo. Inclusive, você vai ver que eu vou abaixar um pouco o meu tom de voz ao longo do vídeo, porque eu tô com muita dor na garganta e eu já percebi que falar na altura normal que eu falo nos vídeos já não tá dando, tá? Então vamos lá. Estando recebendo abertamente aquilo que é falado. Escutar é suspender a descrença. Estamos recebendo abertamente aquilo que é falado, prestando atenção sem nenhuma ideia pré-concebida. A única meta é entender plena e claramente o que está sendo transmitido e permanecer presente diante do que está sendo expresso, permitindo que seja o que é. Isso daqui é a sua postura para estudar. Qualquer coisa a menos, além de desserviço ao falante, é desserviço a você mesmo. Concordo muito. Enquanto cria e defende uma história em sua cabeça, você perde informações que podem alterar ou modificar seus pensamentos atuais. Se formos além de nossa resposta automática, podemos descobrir que há algo mais que reverbera dentro de nós ou ajuda a nossa compreensão. As novas informações podem reforçar uma ideia, alterá-la um pouco ou invertê-la completamente. Assim, escutar não é apenas tomar consciência, é libertar-se das limitações já aceitas. Cara, isso aqui, maior conselho de estudo que eu já vi alguém dar. Eu já ouvi esse conselho diversas vezes, nunca achei conselho melhor. Esse conselho ele vai ao encontro do conselho de Hugo de São Vítor. O estudante tem a obrigação de ser humilde. Ser humilde é isso, eu baixo a cabeça, eu vejo o que esse cara quer dizer, eu tento aprender com o máximo que eu posso e é isso aí. Vamos avançar aqui agora. Eu comecei pela página 82, mas eu quero navegar nessas páginas
para depois nós voltarmos no começo. Página 179, inclusive, página 179 e 197, eu acabei usando para criar um vídeo no YouTube, eu achei que seria um bom vídeo. Acreditar que um método específico seja responsável pela qualidade de uma obra é um engano, principalmente se levar você a repetir o processo na esperança de obter um resultado semelhante. O que nós precisamos entender daqui? Nós estamos em um trabalho criativo, cara. Não importa a tua profissão, não importa se você é só um dentista, não importa se você é só advogado. Veja, as pessoas têm muitas vezes a confusão, e eu me coloco nisso também, de que eu preciso falar só daquilo ali e que expandir o assunto é sair do foco, é deixar tudo aleatório. A aleatoriedade é outro problema, não é o problema da expansão do assunto. O que você precisa entender é, não adianta você nem vender, nem comprar apenas um método. Porque o método não garante nada. O método ele é parte, é como se o seguinte, eu te dou aqui, ó, toma aqui um martelo, toma aqui uma caixa de prego, é assim que prega. E achasse que só isso basta para você construir os móveis. Não basta, vai ter que entender qual peça vai primeiro, você vai ter que conseguir imaginar o móvel inteiro montado. Tem várias outras coisas que vão para além de pegar um martelo, pegar uma caixa de prego e começar a pregar. O método tende a ser isso, principalmente aqui no nosso universo digital, em que nós, aqui desse clube, estamos querendo crescer. Então nós estamos atrás de ensinamentos que nos proporcionem o conhecimento necessário para crescer na internet. Só que como a natureza do nosso trabalho é criativa, você precisa de muito mais do que um método. Então, não existe uma relação garantida entre um método e um resultado, exclusiva. Então, na minha opinião, o resultado ele é consequência de um método e mais um monte de outras coisas que não são aprendidas metodologicamente. É uma série de conhecimentos meio esparsos, meio distribuídos de forma disforme, entendeu? Agora vamos pular aqui, ó, página 197. Vamos usando meu índice ali, né? Aqui. Você não trabalha como evangelista que espera milagres, mas como cientista que testa, ajusta e volta a testar. Experimenta e vai construindo com base nos resultados. A fé é recompensada, talvez ainda mais que o talento ou a habilidade. Vamos lá. Se tentarmos 10 experimentos e nenhum deles der certo, temos algumas alternativas para definir o insucesso. Podemos levar para o lado pessoal, pensar que somos um fracasso e questionar nossa capacidade de resolver o problema. Ou podemos reconhecer que eliminamos 10 maneiras que não funcionaram, e assim estaremos muito mais perto da solução. Para o artista, cujo trabalho é testar possibilidades, o sucesso pode ser tanto eliminar uma solução quanto encontrar uma que dê certo. O que nós precisamos tirar daqui? Nós precisamos tirar o seguinte. O nosso trabalho é testar e tirar conclusões. E essas conclusões sempre precisam de um viés positivo. Testei isso aqui, deu errado. O que eu aprendi? E isso é o que nós devemos apresentar ao público. O nosso trabalho é esse. Eu testo, eu tiro conclusões e eu apresento as conclusões ao público. Então, algumas coisas que eu testei deram errado. Eu mostro para o público por que eu acho que deram errado e o que eu aprendi com isso. Algumas que eu testei deram certo. Eu mostro para o público por que elas deram certo e o que eu posso levar disso para frente. É só isso. Nós temos que ter essa postura perante a vida. O que eu mais vi é pessoas com medo de errar. Elas têm medo de errar e medo de serem incoerentes. Medo de perder o discurso. Você não pode ter medo disso. Você tem que entender que é exatamente errar, exatamente ser incoerente, que vai construindo uma personalidade real e um discurso que é particular nosso. Só nós temos esse discurso. Então, é muito importante você entender isso, que
você está aqui para testar e tirar conclusões e apresentar essas conclusões. Beleza? Então vamos lá. Página 208. E acredito que com a página 208 nós vamos finalizar essa primeira aula deste livro. O trabalho do artista nunca tem fim. Gostaria que você guardasse a palavra artista na sua vida agora. De certa forma, nós somos artistas. Nós não somos tão artistas quanto o Rick Rubin, por exemplo, que faz música. Nós não somos tão artistas quanto o Michelangelo. Mas, de certa forma, podemos dizer que somos artistas. Afinal de contas, somos criadores, a gente cria conteúdo. Em muitas ocupações, quando vamos para casa, deixamos o trabalho no escritório. Não é o nosso caso. O artista está sempre de plantão. Mesmo depois de horas absorvidas com o nosso ofício, o relógio continua a andar. Isso acontece porque o ofício do artista pode ser de dois tipos: o trabalho de fazer e o trabalho de ser. A criatividade é algo que você é, não algo que você faz. É um modo de estar no mundo, a cada minuto, a cada dia. Por isso, é muito importante se manter consciente e presente o tempo todo. Observar e aguardar. E eu até diria, observar, aguardar e refletir. Vamos chamar de meditar, que é a palavra certa. E meditar. Ou você adota o estilo de vida de criador, ou você não vai dar certo. Essa é a minha opinião. Já não tem mais descanso disso. O seu trabalho é o de observador. É o mesmo trabalho do terapeuta, é o mesmo trabalho do artista, do pintor, é o mesmo trabalho do músico, é o mesmo trabalho, todos nós que lidamos com a parte mais humana das pessoas, o nosso trabalho não tem fim, não tem descanso. Nós estamos o tempo inteiro tentando descobrir como eu posso ajudar aquela pessoa a ser mais humana. No nosso caso, como eu posso ajudar as pessoas a conseguirem, como é que eu vou dizer isso? Expor o seu talento ao mundo. Ah, eu sou só um advogado. Tá, você vai ter que expor o seu talento ao mundo e você vai ter que auxiliar outras pessoas a compreenderem isso. Você ensinar, eu tenho lá, minha cliente que é advogada tributária para médico. Cara, não é só sentar e ficar falando o que é direito tributário. O médico não quer ouvir isso. É você conseguir mostrar para ele como o que você tem faz com que o trabalho dele seja mais bem feito, com que ele consiga ser mais tempo médico, com que ele consiga ser médico para mais pessoas. Porque se eu poupo dinheiro do médico com meu ajuste tributário na clínica dele, esse cara passa a ter mais dinheiro, às vezes mais tempo, às vezes consegue atender os pacientes com mais calma. O nosso trabalho é fazer com que a humanidade das pessoas floresça, entendeu? E para isso você que lida com isso, como você é o criador de conteúdo, você que lida com isso, você é obrigado a estar o tempo inteiro atento a como as pessoas à tua volta te comportam, como elas pensam, como elas funcionam, e como você pode ajudar elas a ficarem melhores. Dentro da tua área, claro, mas dentro desta visão mais humana da coisa. E é por isso que, na minha opinião, se você quer trabalhar com internet, você é criador de conteúdo 24 horas por dia. Esses são os primeiros aprendizados que nós podemos tirar desse livro. Como é um livro muito cheio de insights, nós vamos navegar com algumas aulas aqui, olhando vagarosamente pontos assim de 15 em 15 minutos e retirando o que nós pudermos. A gente se vê na próxima aula. Tamo junto!